Boa noite, graça e paz, irmãos. Agora 19 horas e 30 minutos. Vou tentar aqui transmitir para vocês ao vivo o nosso culto dessa noite, tá? Eu estou tentando fazer também pelo ah, aqui vai entrar no ar também pelo YouTube, né? Vou tentar fazer pelo YouTube também, mas não está dando muito certo não. A gente vai conversar hoje sobre coragem, tá? Daqui a pouquinho então, esperando os irmãos aí estando online, tá? Já temos aí 3 espectadores. Já tem um comentário. Eu só não consigo responder os irmãos aqui, mas tudo bem. Vamos lá, gente, então, ó, 19 horas e 31 minutos. Tá na hora de nós começar a nossa live. Para a gente poder fazer o nosso culto de hoje. E a gente vai falar sobre um tema, eu vou fazer uma pregação temática, né? A gente vai pegar aqui alguns textos que falam sobre coragem, tá? Esse é um tema que eu já queria estar abordando há algum tempo, quando eu tivesse oportunidade, e para a gente poder falar sobre isso, porque nada mais comum hoje, devido a esse grau de pandemia, esse grau de medo todo que a gente está vivendo, né? Queria que os irmãos falassem aí se estão ouvindo bem, se o áudio está bom, tá? Qualquer coisa aí, os irmãos possam tá me avisando aí se está bom ou não, tá ok? Muito bem. Então eu queria que os irmãos abrissem lá comigo, lá em Deuteronômio 31, lá no versículo 6 e a partir do verso 6 até o verso 8, tá? Em que Moisés aqui motiva tanto o povo ali, israelita, quanto Josué, porque ele está passando, na verdade, o bastão para Josué. Que diz assim a palavra do Senhor: Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois é que, perdão, irmãos, aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Vamos orar, irmão? Vamos fazer uma oração para que nosso entendimento se abra e eu também consiga transmitir aquilo que creio eu que Deus colocou no meu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez a gente te agradece, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mediante essa tecnologia, ó Pai, ou a oportunidade que seja aqui ainda nesse país, nós podemos ainda conversar das suas coisas, ó Pai. Falar da sua palavra, Senhor, e proclamar o Evangelho. Pai, nós pedimos que o Senhor abra nosso coração e nossa mente, que o Senhor possa, com essa palavra, com esse vídeo, enfim, e com esse ao vivo, possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Não só as pessoas, ó Pai, mas todo o coração. Pai, eu clamo também por mim, que o Senhor possa me ajudar, Pai, a transmitir da melhor maneira possível aquilo que está dentro da Tua vontade. Só o que está dentro da Tua vontade, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então eu queria deixar para os irmãos aqui
essa palavra de encorajamento, tá? Que serve para mim também. Os irmãos sabem que eu sou uma pessoa mais do que além de cristão, eu também sou uma pessoa mais que politizada, né? Eu acabo me envolvendo bastante com política, com informação, enfim. Eu creio que a gente deve fazer isso assim como puder, né? E tem que fazer isso para que a gente fique informado daquilo que a gente tem que fazer. Um pregador muito proeminente, se eu não me engano, Charles Spurgeon, não me recordo o nome agora, ele dizia que a gente tem que, o cristão em geral, tem que viver com a Bíblia numa mão, né? E, e o jornal na outra, né? Para que ele não seja aí enredado, né? Ou fique com informações que não seja verdade, né? Mas, irmãos, falando um pouquinho desse texto, e a gente vai usar outros textos para poder abranger um pouquinho mais a questão da coragem, dependendo das situações todas, né? Com relação a isso, a gente vai ver que 2 Crônicas, a gente vai ver Filipenses, né? A gente vai ver outros textos aqui, em 3 pontos distintos aqui, que fala sobre a coragem e a confiança em Deus que o cristão tem que ter. Esse texto, irmãos, é interessante que aqui Moisés, ele chama então o povo israelita para uma reunião, e ele está dizendo assim, ó, estou passando o bastão para Josué, tá? E vocês não tenham medo de mudanças, dessa mudança, porque Deus é contigo, o Senhor é contigo. Inclusive ele avisa aqui, ele diz aqui no verso que ele já está com 120 anos, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. E ele está então já, né, já cansado, com 120 anos. E ele também, Deus disse para ele que ele não passaria o Jordão, ou seja, ele não alcançaria a terra prometida, que esse é um outro assunto para a gente abordar depois, né? Que a gente não vai abordar hoje, porque que ele não entraria na terra prometida. Mas ali o contexto antecedente desse texto, ou seja, aquilo que vem um pouquinho antes, lá no verso 2, né, ele diz que está com a idade de 20 anos, que o Deus é o mesmo, tá? Mesmo com Josué, que eles sigam firmes, porque o Senhor, no versículo 4, o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu, ou seja, nas guerras, nas batalhas, para poder conquistar essa terra prometida, Deus ainda estaria com eles. Essa mudança, então, uma das coisas ali que a gente pode perceber é que Moisés ele fala, olha, vai ter uma mudança aqui, vocês não temam, porque o Deus é o mesmo, Deus vai continuar com vocês aqui com Josué, tá? E ele diz assim lá no versículo 6, esforçai-vos e animai-vos, ou seja, não esmoreçam, né? Não temais, nem vos espanteis diante deles, tá? Ou seja, qualquer um deles que eles tenham que fazer guerra, porque ele não vai estar mais junto, né? Não é só porque Moisés não vai estar junto, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não deixará e não te desamparará, né? Então a gente consegue perceber aqui que Moisés tenta motivar eles referente a essa mudança que terá. E para que eles não se desmotivem, para que eles não esmoreçam. Na nossa realidade, no nosso contexto, nós vamos ter muitas mudanças ainda. Nós estamos tendo muitas mudanças de paradigma por causa dessa pandemia, né? E a gente teme, a gente tem medo. A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de não conseguir saber mexer com tecnologia, a gente tem medo de que a gente seja condicionado ou marcado como gado, muitas vezes, por esse sistema de coisas que está aí, né? Que a gente já sabe para que isso serve, né? Então,
é uma mensagem mais do que necessária hoje para que a gente possa não esmorecer. A gente sabe que a gente vai ter dificuldade, nós sabemos que no mundo a gente tem aflições, mas Deus é o mesmo, tá? E de nossa parte, como cristãos e como salvos, enfim, ou entendidos da palavra, nós sabemos que nossa esperança não é aqui nesse mundo, nossa esperança é no porvir. Ainda que as dificuldades se aumentem, a confiança em Deus deve continuar, tá? Porque toda decisão ou tudo aquilo que seja decidido por Deus ou permitido por Deus, nós temos confiança que é a coisa certa, tá? Prosseguindo aqui, então, irmãos, então tudo isso a gente vai gerar uma certa tensão, tá? Mas nesse quesito também, irmãos, sobre essa questão da gente temer, a gente só vai poder exercer a nossa fé ou exercer a nossa confiança em Deus mediante alguma dificuldade. Eu até anotei algumas coisas aqui, ó. A fé não pode ser exercida onde há concreção, onde não existe coisas que a gente não possa ser. O que é fé, né? Que está lá em me fugiu o nome, Hebreus lá. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se não existir isso, o firme fundamento ou as coisas que não se vê, para que a fé não vai existir, né? Eu anotei aqui também, a coragem não se destaca onde não há desafio, tá? Essa coragem não vai se destacar onde não tem desafio. Então a verdade não aparece, vamos dizer, a verdade ela não coloca a cabeça para fora sem que haja mentiras no meio da gente, né? E Paulo fala um negócio interessante aqui lá em 1 Coríntios 11, foi daí que eu tirei essas frases, que ele diz assim, que os sinceros só se manifestam quando a heresia aparece, né? Ele diz, na verdade, 1 Coríntios 11, 19, diz assim, é bom que haja entre vós heresias para que os sinceros se manifestem. Então é uma maneira da gente poder saber ali quem realmente é sincero, ou para que a sinceridade se pratique, né? Se combata a mentira ou uma heresia. Então, um desafio ou uma questão, uma tribulação, ela vai exigir coragem, principalmente do povo cristão, tá? Como você vai aplicar essa coragem, né? Como que você vai bater em todo mundo, você vai lutar, você vai pegar uma espada? Não é esse o contexto hoje, né? A gente sabe que a gente prega os quatro ventos que o cristão é da paz. Porém, todavia, isso não quer dizer que a gente tem que abaixar a cabeça e ser cordeiro de tudo. A gente pode exigir nossos direitos, nós podemos lutar, nós temos que ter ações com relação a isso aí. Isso vai ser o segundo ponto, onde que fala lá de 2 Crônicas, do rei Ezequias, né? Então, irmãos, no verso 4 também, diz assim, e o Senhor lhes fará como fez a Sidom e a Og. Eu já li isso aqui, dizendo então que haverá uma mudança, mas o Deus é o mesmo, e ele vai continuar fazendo aquilo, mediante então a obediência do povo também, né? Ou seja, assim como foi com Moisés, assim será com Josué. Essa mudança não muda aquilo que Deus estabeleceu, tá? Nós podemos ter, então, sofrer, irmãos, mudanças. Nós temos problemas com escola, com ensinamento de filhos, tá? Com o progressismo querendo debater com o cristianismo. Nós temos aí teologias loucas aí se infiltrando na igreja, no caso das heresias. Nós temos esses desafios, mas nós não podemos esmorecer. Nós temos que ser combativos, nós temos que ter coragem. Irmãos, coragem não é ausência de medo, tá? Os irmãos sabem disso. Coragem
é a nossa reação àquilo que nós tememos ou aos perigos que se levantam. Tá? Uma criança, existem muitos acidentes com crianças porque elas não têm a noção daquele perigo, elas não têm medo, então elas acabam se machucando ou coisa pior. Né? A gente não, a gente tem um medo, a gente tem uma preocupação, mas o cristão não pode se paralisar com esse medo. Ou acontecer, como eu vejo em alguns casos, com essa propagação, com essa propalação dessa pandemia, e com alguns veículos de comunicação dando um ar de exagero com relação a isso, botando pilha ou botando medo no povo. Esse medo também, irmãos, exagerado, exacerbado, ele pode gerar doenças, a preocupação, uma angústia, ela pode gerar doenças. Tá? É muito comum você ver pessoas morrerem de Covid, por exemplo. Eu não posso falar muito esse nome, eu vou colocar CVD ou enfim, o vírus, porque a plataforma pode bloquear esse vídeo, acreditem, tá? Principalmente no YouTube, certas palavras elas estão proibidas, não pode se falar porque eles vão lá e cortam. Com esse medo todo, podem causar doenças. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, exemplos de pessoas que são displicentes, que não acreditam no vírus, elas morrem, né, porque elas são displicentes, elas não têm coragem, na verdade, elas são displicentes, elas não acreditam naquilo. Né? E pessoas que têm muito medo, pessoas que morrem de medo daquilo, que estão angustiadas, elas podem vir a adoecer, seja de qual for a doença. Até uma doença com esses sintomas de fator psicológico. Isso pode acontecer. Isso na psiquiatria ou na psicanálise, que é a área do nosso irmão Ayrton aí, tem um nome que me fugiu agora. Jesus. Enfim, é um tipo de condição psíquica que pode gerar doenças, tá? Me fugiu o nome agora. Muito bem. Continuando aqui então, irmãos, lá em 1 João 12, né, 1:2, Jesus não prometeu, no caso, livre de dificuldades, tá? Que diz que apenas que no mundo a gente vai ter aflição, tá? Que a gente vai ter aflição, mas que sejamos firmes, né? Ele falou, vocês não vão ter aflição, vocês vão ter aflição, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque Jesus, ele venceu o mundo, né? E nós, como eu falei na pregação passada, nós escondidos em Cristo, ou nós morremos em Cristo, ou nós morrendo com Ele, também vamos ressuscitar com Ele. Né? Então, no mundo a gente vai ter aflição, mas Cristo venceu. E se Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer o mundo. Tá? Não do jeito que a gente imagina aqui, mas do jeito aquilo que Deus prometeu para a gente. Né? E isso está lá não em 1 João, tá? Mas em João 16:33. Tá? Em 1 João 2, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não anotei, mas tudo bem. Vamos prosseguindo aqui. E como já citei, né, no mundo a gente vai ter aflição. Mediante a isso, mediante aquilo que nós entendemos como dificuldade, ou as dificuldades que se avizinham, nós temos que crer em Deus. Tá? E isso, essa crença em Deus, a nossa posição como cristãos, vai definir a nossa coragem e como vai ser a nossa reação perante isso. Um segundo ponto que está lá em 2 Crônicas, que está lá em 2 Crônicas 32, a partir do verso 7. Deixa eu deixar anotado aqui. Vamos lá, 2 Crônicas, que diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo. Deixa eu deixar aqui mais perto para o microfone pegar melhor. Irmãos, se o áudio estiver ruim, os irmãos, por favor, me dêem um ok aí, tá bom?
Vamos lá. Versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que está com ele. Está dizendo então, a maior, Deus que é maior está conosco, e não com o rei da Síria. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ou seja, essa dificuldade, esse braço de carne lá do rei da Síria, era o braço de carne, mas com eles estava o braço de Deus, com eles estava a proteção de Deus. E com nós também. Todo esse braço de carne desse mundo, desse avanço contra os evangélicos ou contra o evangelho, nós sabemos que virá, mas o Senhor é por nós. E assim que, mesmo que por algum motivo que Deus queira que nós sejamos afligidos por isso, Deus sabe, nós temos que continuar confiando em Deus. Tá? E essa confiança é vital. Demonstra, então, nos coloca como verdadeiros cristãos. Irmãos, o contexto antecedente desse texto é interessante. Lá que fala ali do versículo 1, que diz assim: Senaqueribe invade Judá. Tá? O que aconteceu? Aqui o rei Ezequias, ele não estava só exortando o povo que tivesse coragem, mas também dizendo para eles que o nosso Deus é aquele que tem o braço forte, que não é o braço de carne do outro rei, mas sim eles têm a proteção de Deus, daquele que os protege, daquele que os ama. E ele não ficou, irmãos, só na conversa. Esse segundo ponto que eu quero explanar para os irmãos é como esse rei reagiu a isso, como ele fez isso com relação a isso. Ele não só confiou, não, eu vou confiar em Deus, sabe aquele negócio, deixa na mão de Deus? O deixa na mão de Deus nosso é esse entendimento que nós temos, que quando nós não podemos agir, quando para nós é impossível, tá? Esse rei ele foi muito prudente, porque aqui, olha só, no versículo 2, vendo, pois, Ezequias, esse rei, que Senaqueribe vinha, tá? E que estava resolvido contra Jerusalém. Teve conselhos com os seus príncipes e os homens valentes. Ou seja, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Primeiro, no verso 2, no verso 3, aliás, ele ouviu conselhos. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós temos esse problema está vindo para nós. O que a gente vai fazer? Quando um problema vem a nós, irmãos, quando esses problemas que nós estamos tendo hoje, de medo, de pandemia, de perca de emprego, de perca de trabalho, de perder entes queridos por causa de doenças, ou seja, o que for, nós paramos e pensamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir conselhos, nós vamos falar com pessoas mais velhas, nós vamos orar, pedir conselhos. No verso 4, e ajuntou o povo para tapar as fontes, ou seja, ele ajuntou o povo, gente, vamos nos juntar para poder fazer alguma coisa. Verso 4, vamos ver aqui o verso 4. Assim muito o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Estratégia militar. Vamos chegar aqui, vamos tapar, vamos tirar a água que eles têm, vamos esconder as minas, vamos tapar o ribeiro, vamos estragar a água. Estratégia de guerra militar. Ele juntou o povo, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer aquilo que é possível. Verso 5, olha só o que ele fez. Arrumou e fortificou o muro e torres, e também as torres. Vamos ver aqui no verso 6. Acho que eu virei aqui, né? Vamos lá. Aqui. Verso 5. Ele
animou e edificou todo o muro, tá? Até as torres, e levantou o muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. O que ele fez? Ele fortificou os muros, ele subiu as torres para quê? Para olhar, tá? E ele aumentou o número de armas, tá? E também no verso 6, e pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração. Ou seja, ele reuniu todos ali. E daí no versículo 7 e 8 ele fala. E lá no versículo 8 diz, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Olha, gente, nós precisamos, o problema vem aí. Nós temos que fazer o que é possível para poder mitigar ou para poder nos defender disso, daquilo que vem. E para nós cristãos, irmãos, é a mesma coisa. Dá trabalho. Imagina quanto de trabalho esse homem teve. Ele teve que juntar o povo. Vocês sabem o que é cavar e pegar e tampar a mina? Não é fácil. Você tampar um ribeiro, construir muro, reformar os muros, construir torre a toque de caixa. Você acha que isso que é fácil? Não é fácil. E esse negócio é pra gente também. A gente acha que é fácil educar filho, concorrer com televisão, concorrer com outros tipos de amizade que vão tentar influenciar nossos filhos dizendo que, por exemplo, Deus não existe, ou tentando, ou combater então a heresias que se colocam ali, dizendo, tentando relativizar o pecado frente às coisas que existem no mundo, que alegram a nossa carne. É fácil fazer isso? Não é. Muitas vezes é difícil a gente respirar e parar. Eu não vou entrar em tal discussão, ou não vou entrar em tal... não vou comprar certo produto, porque esse produto vai subsidiar ideologias que são contrárias à nossa fé. Não é fácil fazer isso. Nós somos tidos como chapéu de alumínio, como dizem por aí, como radicais, como ignorantes, enfim. Essas coisas não são fáceis, mas nós temos que ter coragem, gente, e de bater de frente, inclusive de ser criticados por parentes ou por outros tipos de pessoas, como a gente vai, como é um outro ponto que a gente vai colocar com relação a isso. Então não é fácil, a batalha não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, né? Ele aqui, no caso, nesse ponto, o rei aqui, ele só não foi de oração, mas ele foi de ação. E é isso que nós temos que ser. Também muita oração para poder agir. Né? Nós temos que perguntar ao Senhor que nos instrua o que fazer com relação a isso, para que nós não façamos coisas erradas ao tentar nos defender. Né? É certo aqui que ele tinha ao lado dele um profeta, né, que ajudava em oração. Provavelmente muito do povo também orava com relação a isso. E ele fez coisas acertadas, e o desfecho disso foi uma coisa assim, para os tempos de hoje, uma coisa estrondosa, tá? Mas para os tempos de hoje a gente percebe que as coisas podem acontecer por intervenção divina, mas elas não são tão visíveis. Mas aquilo que parecia perdido, de repente muda o vento e aquilo vem a nosso favor, como aconteceu aqui, e a gente vai comentar. Então, as atitudes, ou seja, as ações não são fáceis, mas elas são necessárias. E a oração e a comunhão com Deus mais do que tudo. Então, de forma semelhante aqui, o rei Ezequias, né, motiva também e tranquiliza o povo, mas porém ele se prepara e age com relação a isso. Que o inimigo vem logo, né? Então ele aqui arrumou, ele fez tudo o que tinha que fazer. E olha só o desfecho disso, irmãos. O que aconteceu? Do versículo 9 ao versículo 19, o que aconteceu? Aqui o Senaqueribe, lá o rei da Síria, desdém desse rei. Desdém dele. O que você está querendo com isso? Você está deixando a gente rodear, que ele não tinha o que fazer. Você acha que vai adiantar você levantar esses muros? Você acha que vai adiantar fazer o que você está fazendo? O meu exército, o exército dos meus pais conquistou, né? Ele diz aqui,
Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, lá no versículo 9, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava distante de Laquis com todas... olha, a hora do remédio. A idade é assim, né? Vamos lá. Porventura, ele diz aqui no versículo 11, porventura não incita Ezequias para que vos entregar, para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus os livrará das mãos do rei da Síria? Escuta, você está me incitando, dizendo, acreditando nesse teu Deus que vai te salvar? Ele está aqui não só incitando, colocando, blasfemando contra o Deus vivo, aquele que é criador do universo, como dizendo que ele vai derrotar, porque ele já derrotou vários deuses aqui, é isso que ele diz aqui perante não vou ler tudo aqui porque vai ser muito longo, mas é isso que ele está dizendo. Ele provoca o rei Ezequias, ele provoca o povo, está dizendo, isso aí não é nada, o que vocês estão fazendo não adianta nada, porque desde antes dos meus pais eu já conquistei e já ganhei de muitos deuses, porque naquela época, por algum motivo, eles, em algum momento, eles faziam guerra, ver qual deus era mais poderoso para que vencesse uma guerra, né? Então, eles acabavam tentando fazer uma estratégia de guerra, de colocar medo no inimigo, e falar, ó, meu Deus é mais forte que o teu e por isso você vai ser derrotado. E o outro, às vezes, poderia acontecer daquele outro povo lá ficar com medo desse Deus que seria mais forte que os deles e realmente colocar medo no coração. E o próprio Senaqueribe, que estava reagindo contra isso, achando isso uma afronta, inclusive, né? Ele diz também aqui, não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Vocês não sabem quem a gente é? Está falando assim? Porventura puderam, qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Ou seja, nenhum Deus vai livrar. Entendeu? Ele não tinha ideia de quem era Deus de Israel, né? Ele não tinha essa ideia. E ele foi assim, mandou cartas, enfim, aqui diz no texto, os irmãos podem acompanhar lá, que é uma história bacana. E o desfecho disso foi muito interessante, porque aqui o rei Ezequias, ele fez o que tinha que fazer, o que ele pôde fazer. Okay? Ele fez o que ele pôde fazer como humano, como mortal, com o povo dele. Ele foi lá, ele falou com o povo, ele tomou atitudes, ele chamou o povo a ter uma atitude corajosa, independente de a circunstância ser completamente desfavorável a eles. Ele falou assim, tenham confiança, tenham fé, tenham coragem, vamos fazer aquilo e vamos resistir até o fim. Ok? E para as pessoas se esforçarem. E lá no verso 20, né, olha só que interessante. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Tá? Esse é o verso 20. Qual foi a reação deles? Do rei Ezequias. Ele fez o que ele pôde, até onde ele pôde, até onde ele não pôde. Ele chegou no profeta, chega mais. Vamos ajoelhar e vamos orar. Porque é isso que nós vamos fazer. E vamos dizer ao povo que tenha coragem. E é isso que esse profeta, tomando esse exemplo, diz para nós hoje que nós temos que fazer com esse vírus Senaqueribe que vem, né, com essa mídia do terror que vem em cima da gente, com esse progressismo que vem em cima da gente, querendo cooptar nossos filhos, querendo cooptar nossos parentes, para que sejam distantes de Deus e façam coisas que desagradam a Deus. Inclusive deixar quanto mais possível longe do Evangelho. É isso que a intenção desse povo. E eles desdenham da gente, dizendo assim. Mas olha só o que aconteceu do verso 21 ao verso 23. Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha só. Deus destrói o exército de Senaqueribe. Olha só, verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Tá? Então Deus mandou um anjo, foi lá e deu um jeito nisso.
e, envergonhado, voltou à sua terra. E, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Ele chegou, voltou envergonhado, e ainda quando ele chegou lá, morreu à espada. Aqui não diz o motivo, né? Enfim. 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados o guiou. Então não foi só dos assírios que Deus livrou a Jerusalém naquela época, quando o rei Ezequias era rei, mas de todos os povos que assim intentaram contra eles. O verso 23, muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor. Presentes a Deus, aqui está dizendo, presentes ao Senhor, ou seja, eles iam ao templo, né? E coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. E de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Ou seja, foi reconhecido perante as nações que o Deus, o Senhor de Ezequias, tá? Era superior aos deuses dos outros, porque eles pensavam assim. Então, falou assim, gente, ele está podendo, então vamos lá, vamos tentar fazer as pazes com esse reino, com esse Deus deles, para que não caia sobre a gente aqui coisa pior, né? Então, todos os que intentaram contra Jerusalém naquela época foram derrotados pela mão do Senhor. Inclusive, aqui diz que é um milagre, uma coisa milagrosa, no versículo 21, como eu já li para os irmãos. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães, no arraial do rei da Síria. Chegou lá, mandou um anjo, dizendo isso aí. Quando esse rei da Síria chegou lá, ele foi morto, ele foi lá na casa dos deuses, e os próprios filhos o mataram, que não falam o motivo. Mas a gente pode entender que esse motivo, que aqui nos versículos os irmãos vão ver que ele afronta a Deus e afronta o rei, né? O rei que tinha fé, que tinha fé no Deus de Israel deles. Então, é bem provável, possível, que ele tenha morrido por causa disso, né? Que Deus proporcionou essa morte a ele. Não deixou que o anjo o matasse, mas que ele fosse morto lá na terra dele, no templo do Deus dele, no templo do Deus dele. Tá? É assim que Nosso Senhor age. Hoje em dia, irmãos, esse tipo de intervenção divina, a gente vê todas as horas acontecendo com os cristãos. Às vezes a gente tem alguém, um inimigo, ou tem algum problema que se avizinha, e de repente o vento muda de um jeito que aquilo não vai mais nos atrapalhar, por algum motivo. E é assim com o povo cristão, e foi assim com Ezequias, num momento muito mais sério, muito mais doloroso do que a gente, e com a gente é livrado dessas coisas. Aquilo que estaria certo para que a gente passasse, por exemplo, um acidente, ou uma dívida, ou uma doença muito grave que nos traria um incômodo muito maior, ou a gente estaria encurralado por alguma coisa, de repente acontece alguma coisa que aquele inimigo para de nos perseguir, ou aquilo não acontece mais. Isso é mais do que comum, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com os irmãos também já deve ter acontecido, e milhões de testemunhos tão parecidos com esse, mas com escala bem menor, né? Não se falando de guerra nesse sentido. Então, é verdade aqui que esse rei ele tinha amor a Deus. Ele não só orou, mas ele agiu, né, com sabedoria, e também agiu com sabedoria, motivou o povo. Ele não disse para o povo, não, deixa na mão de Deus, não precisam fazer nada, fique tranquilo que o nosso Deus é... Ele foi fazer, ele foi atrás, ele foi fazer, ele foi mandar fazer, ele fez aquilo que tinha que fazer. E é assim, e é nesse exemplo que nós temos que fazer. A gente não pode... eu falo assim, só deixar na mão de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, mas Deus é poderoso, mas Deus quer que nós agimos com relação, porque dá exemplos para os outros, para aqueles que são
que muitas vezes estão desesperançosos, aqueles que acreditam em Deus, mas eles não têm um contato tão grande com o Evangelho, eles acabam sendo estimulados pela nossa coragem, pela nossa visão de vida. Eu tenho um texto até que eu esqueci de colocar e depois eu não coloquei na conclusão, mas que veio à mente agora, que diz assim, eu acho que Paulo diz, eu não me lembro a passagem, irmãos, mas os irmãos sabem mais do que eu, que diz que quando alguém perguntar com reverente a sua esperança, de onde vem essa tua esperança, da onde que vem essa tua, não digo alegria, mas essa tua resiliência, ou até mesmo alegria perante as coisas tão difíceis desse mundo, você vai dizer a sua fé, o Evangelho, enfim, eu não me lembro o texto, mas os irmãos estão sabendo de qual texto que eu estou falando, né? E outro ponto também, irmãos, com relação a esse mesmo assunto, deixa eu ver aqui o que eu anotei sobre isso. Que fala aqui lá em Filipenses, né? Que a gente aprende, mesmo Deus agindo por nós, né? Devemos fazer a nossa parte aqui, né? Mas diz lá em Filipenses 1:27 o seguinte: Paulo fala aos filipenses sobre as reações contrárias que são provocadas nas pessoas quando a gente vive esse evangelho. Filipenses aqui, será que eu anotei aqui? Acho que escapou o papelzinho, hein? Mas eu vou achar aqui, irmãos. Eu sei que eu não posso demorar muito nessa live, mas aqui é rapidinho para mim concluir esse raciocínio que, creio eu, seja mais do que importante. Filipenses, aqui, Filipenses 16:23, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. Aqui, Filipenses, achei. Então, eu anotei aqui, achei interessante esse texto também, que fala em Filipenses 1, do 27 ao 30. Olha só, que diz aqui. Que diz assim, 27 ao 30, Filipenses, o primeiro capítulo de Filipenses 1, lá no versículo 27 até o 30, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, ou seja, para onde você vá as pessoas te vejam, quer esteja ausente ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente tem que se portar de uma maneira que, mesmo a gente não estando presente, as pessoas identifiquem o mesmo espírito em nós, né? Que a gente combate juntamente com o mesmo ânimo, com a mesma resiliência, com a mesma fé, com a mesma certeza daquilo que a gente defende. Verso 28. E em nada vos espanteis, ou seja, não se maravilham, não se espante, olha só, dos que resistem, tá? O que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação. E isto de Deus. Ou seja, essa atitude, essa maneira de pensar, essa maneira radical que muitas vezes eles dizem que nós temos, que uns chamam pela maneira de pensar que o cristianismo realmente é exclusivista, por exemplo, com relação a certos temas, né? A certos tipos de comportamento, eles vão dizer que a gente está perdido. Olha, esse pessoal está perdido, eles são ignorantes. Mas para nós é sinônimo de salvação. Para a gente, para nós é de salvação disso em Deus. Tá? Olha só, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tá? Então, essa afronta que nós recebemos por ser cristãos,
ou por pensar, segundo eles, radicalmente sobre certos assuntos, e quando isso é manifestado contra a gente não fique preocupado com isso, porque para eles isso nós somos perdidos, mas na verdade, né, é salvação para a gente isso. Essa maneira como a gente pensa e como a gente é criticado quer dizer que muito provavelmente nós estamos no caminho certo com relação a isso. É claro, eu estou falando sendo bem genérico aqui com relação a esses tipos de coisas. Eu não vou colocar aqui um ponto específico de exemplo para que a gente não se estenda muito. Verso 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Ou seja, assim como está acontecendo comigo, Paulo está falando aqui aos Filipenses, vai acontecer com vocês. E olha só que interessante, no verso 29, voltando aqui. Não somente crer nele, ou seja, não somente crer em Jesus, tá? Como também padecer por ele. Tá? Então, a partir do momento que nós somos afrontados com relação ao Evangelho, com relação ao modo de vida, com relação à maneira que a gente crê, a gente padece com Cristo em bem menor escala. Lógico que Cristo foi morto e crucificado na cruz, né? Desse mesmo modo, a gente com ele é. Só que também Paulo diz em outro texto, né, que a gente vai ser ressurreto com ele. Assim como ele padeceu, a gente padece. Assim como ele revive, a gente revive. Tá? A gente vai ver esse fato. Então a gente não pode se entristecer, ou não precisamos nos entristecer como somos afrontados na nossa fé. Tá? Com relação a isso, quando se avizinha, então, por exemplo, ou alguma lei, ou alguma imposição cultural, que a gente não deve fazer tal coisa porque, ou que a gente não deve pensar de tal jeito porque nos dias atuais isso não é aceitável. Os irmãos já devem estar sabendo do que eu estou falando. Dei vários exemplos do mesmo assunto, eu não vou abordar esse mesmo assunto, mas temos vários, inclusive impostos por outras religiões, né? Tentando minorar, suavizar o pecado, né? Então, quando a gente fala contra isso, nós somos julgados por isso, né? Então, ele deixa claro aqui que a gente não pode esmorecer por causa disso e tem que entender que as coisas são assim. Paulo nos anima que esses são indícios de salvação para a gente. Terceiro e último ponto, irmãos, aqui, já passaram aqui quanto tempo, não sei. Agora 8h17, já passou, acho que seria só meia hora, mas a gente vai terminar aqui rapidinho, tá? Vamos lá. Vamos lá. O som tá bom. Beleza, Paulo Faria. O som tá bom. Obrigado, meu irmão. Ó, o chapéu do nosso amigo, do meu amigo Paulo Faria. Paulo. Mas vamos lá. Terceiro ponto aqui, irmãos, então, confiar em Deus, tá? Olha só, lá no Salmo 20, a partir do 7, vamos lá pro Salmo. Vamos lá. A partir do versículo 7. Um versículo que é conhecido por muitos irmãos aqui. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Tá? O contexto antecedente aqui, irmãos, do Salmo de Davi, ele faz aqui uma oração, na verdade, e ele diz que nós temos, ele diz assim, que uns confiam na carne, uns confiam em cavalos, outros em carros, naquilo que tem concretude, naquilo que eles estão vendo. Por exemplo, a gente confia o que tem no bolso, né? A gente confia naquilo que a gente pode ver ou que na nossa força de trabalho. Mas aqui, outros dizem que fazem menção ao Senhor, tá? Nós fazemos menção apesar disso. E que os se encurvam por causa disso e caem, porque não aguentam essa pressão toda. Porque não tem carro, porque não tem cavalo, ou porque se acha fraco. Mas
apesar disso, né, nós levantamos e estamos em pé. Né? Então aqui, irmãos, no verso 8 também, por isso não podemos esmorecer mais, que a decisão não seja que queremos para a nossa fé em Deus, né? Então essa decisão de ficar em pé é com relação à confiança que nós temos em Deus. Não interessa em que circunstância você está, o que nós temos, ou aquilo que Deus escolheu para a gente, né? Aqui ele fala no versículo 4, conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o seu plano. Né? Então, aqui Davi está orando ao Senhor aqui e dizendo, lembre-se de todas as tuas ofertas, aceita seus holocaustos, né? Enfim, está dizendo aqui que Deus faria tudo aquilo que está no nosso coração. Mas apesar disso não acontecer, nós continuaremos confiando em Deus, como outros textos também embasam essa premissa que eu estou dizendo para os irmãos. Isso se confirma, irmãos, lá um pouquinho para frente, no Salmo 23, que é tão conhecido de nós. Olha só, vamos lá para o Salmo 23. Vamos lá para o Salmo 23, que diz assim, vou ler todos aqui porque é curtinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o Senhor é meu pastor, Ele que cuida de mim, né? E Ele vai refrigerar minha alma. No verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tá? Ainda que eu andasse, olha só, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e meu cajado me consola. A gente lê rapidamente esse versículo e começa a achar que nós estando no vale da sombra da morte, o Senhor vai nos salvar, mas não. Epa, mas Ele não vai nos salvar? Vai, se Ele quiser. Mas mesmo que não salve, olha só o que ele diz aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Está dizendo assim, eu estou para morrer, mas eu não temo, eu não estou preocupado que eu estou para morrer. Por que eu não estou preocupado com morrer? Porque tu estás comigo. Só o fato da presença de Deus estar com o cristão ou com nós não pode ser uma questão de temor só porque nós estamos morrendo. Coisa tão grave, o que é isso? Morte não é uma coisa tão simples. Não é simples. Mas em detrimento da gravidade daquilo que é a morte, a gente não, como cristão, não precisa temer porque o Senhor está conosco. E olha só, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a vara e cajado, aquilo que você usa para a ovelha, para bater, aquele cajado para que você puxe, que você conduza aquela mão forte de Deus, aquela palavra forte de Deus, aquela força, né, a vara, isso consola o cristão na hora da morte ou na hora da dificuldade. Da dificuldade tão grande que até na iminência da morte, a presença de Deus, ele não vai se preocupar, não vai temer, porque ele tem certeza que Deus está com ele. Isso é confiar em Deus. Se isso não for confiar em Deus, eu não sei o que é. Mas confiar em Deus até a morte, ou até a hora da morte, que diz. Seguindo aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, ele diz aqui que todos aqueles que estão contra ele, né, estariam na presença dele, naquela mesa, e ele é ungido, ou seja, ele é ungido por Deus naquela hora. E no verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando, misericórdia e bondade de Deus seguirá ele por todos os dias da vida. Não que isso lhe tiraria da morte ou não. Isso aqui está dizendo no texto. Tá bem claro aqui. E habitareis na casa do Senhor por longos dias. E nessa casa do Senhor, após a morte, pela eternidade. Né? Eu não estou aqui defendendo a morte, tá, irmãos? Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou defendendo que, não, se você está para morrer, larga, esquece isso aí, morre mesmo.
tá? Porque Deus está... Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que até na iminência certa da morte, nós entendemos que o Senhor está conosco e nós aceitamos isso porque confiamos em Deus, porque entendemos que até na morte a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vontade, que a vontade de Deus em nossa morte, por exemplo, seria o melhor para nós. Ponto. Tá? É essa confiança em Deus que eu quero enfatizar para os irmãos. Né? Então, eu anotei aqui também, confiar em Deus é confiar... confiar em Deus, não importa qual a decisão de Deus. Não interessa se você foi daqui para São Paulo e o motor do teu carro fundiu, tá? E você vai ter um prejuízo enorme, não interessa. Você vai confiar em Deus e vai ter certeza que aquilo aconteceu, seja por culpa sua, seja por permissão de Deus. E se você entendeu que aquilo é permissão de Deus, você confia nele que aquilo é melhor para você. É isso. Me veio agora aqui à mente, deixa eu ver, um versículo que fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tá? Esse versículo é interessante. Não está dizendo que todas as coisas cooperam positivamente, mas está dizendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Mesmo na dificuldade, mesmo quando você perde um ônibus e aquele ônibus dá algum problema mais grave lá na frente. Então, nós chamamos isso de livramento. Né? Uma coisa ruim acontece, mas te livrou de uma outra coisa pior. Então, quando nós confiamos em Deus de verdade, não importa o que aconteça. Nós confiamos que aquilo é melhor para nós. Se nós temos, se uma coisa ruim acontece, e nós confiamos em Deus, e nós oramos perguntando para o Senhor que aconteceu, Ele pode chegar e falar para você, isso aconteceu porque você foi negligente, isso aconteceu para não te acontecer uma coisa pior devido à tua negligência. Isso já aconteceu comigo várias vezes, em várias ocasiões. Senhor, por que aconteceu esse negócio? Vai ser culpa tua, não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com a minha vontade, isso aí é consequência daquilo que você escolheu lá atrás. Então veja bem, e só não foi pior porque eu dei uma aliviada para você. Assim, simples assim, ponto. Tá? Então por isso que a confiança em Deus, ela é a principal, o principal encorajamento, principal ponto de encorajamento, que a gente confia e sabe que o Senhor está conosco. Amém? E para a gente concluir, irmãos, porque já está passado da hora, tenhamos ânimo, para a gente resumir, né, tenhamos ânimo por fé, né, pela luta, pela vida, nós temos que ter, nós temos ânimo e coragem por todas essas coisas, para ter fé, para ter lutas, né, e para lutar as lutas, enfim, e pela vida no geral, porque o Senhor Deus está conosco. Confiamos em Deus e em sua vontade. Confiamos em Deus até na iminência da morte. É assim que a nossa coragem se configura, é assim que a nossa coragem se estabelece confiando em Deus. E essa confiança em Deus, irmãos, eu quero deixar mais um ponto aqui para vocês, ela tem a ver também com a ação de Deus no nosso coração. E com quando nós damos aquele passo a aceitar a Cristo, ou seja, atender esse chamado de Jesus, para que Ele entre no nosso coração e nos contamine com o Espírito Santo, esse entendimento, essa coragem, essa confiança em Deus, também é parte daquilo que nós sentimos dentro de nós, que nós entendemos, que nós sabemos dentro de nós. Como é que você pode provar que Deus existe? Eu não posso provar, eu sei que Deus existe, mas como que você sabe? Eu não sei como eu sei, mas eu sei que Ele existe. Para uma outra pessoa que não tem um entendimento espiritual, isso vai ser loucura. Como Paulo já disse, aquilo para os outros é loucura, para nós é o poder de Deus. Ponto, acabou. Né? É uma chave que alguém que não tem esse entendimento espiritual é uma pessoa que se tranca dentro e perde a chave. Ela é incapaz de sair disso se não for a ação de Deus. Mas isso é ponto para outra conversa, outra pregação. Tá bom? Lá em João 16, 33, que eu citei lá no fim, no mundo temos aflições,
Jesus venceu o mundo, assim venceremos com ele na ressurreição. Tá? Jesus venceu o mundo, e no mundo a gente vai ter aflição, mas Jesus venceu o mundo. Por quê? Em Romanos 8,14, se já morremos com Cristo, também ressuscitaremos com ele. Essa é a esperança do cristão. Não só por ressuscitar, não só por um galardão, mas por amor e por ligação de afinidade com Deus. Tá? Diferente disso é barganha, diferente disso é querer se achegar a Deus para poder se salvar. Aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, e aquele que se perder a vida por causa do Evangelho vai ganhá-la. Então, nós estamos falando aí de amor verdadeiro, de fidelidade, tanto de Deus para com nós e também de nós para com Ele, independente da circunstância. Amados, desculpe aí se eu sou um pouquinho alongado, os irmãos já conhecem aqui a peça, né? Eu acabo me delongando um pouquinho e agradeço, peço orações aos irmãos pela minha saúde. Eu não estava muito mole, esse diabetes não está muito fácil, e enfim, essas lutas, mas eu juro para os irmãos que com a oração dos irmãos minha coragem se estabelece também, tá bom? Agradeço, gostaria de fazer uma oração final e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar dividindo com os irmãos essa palavra, que creio que vem do Senhor. Pai, nos encha de coragem, nos encha de esperança, Senhor, nos encha também com Teu Espírito, ó Pai, com Tua presença, para que nós possamos enfrentar o que vier, seja até a morte, nós enfrentaremos com coragem, ó Pai, e com esperança da Tua vinda e também na nossa ida até o Seu encontro. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, um beijo para todos e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Deixa eu ver quem participou aqui. Lucimar, não vou falar teu sobrenome não, tá? Que é do irmão Maurício. Deixandit, tá bom? Se eu errei aí, desculpa. O Joel Souto Camargo, o Maurício, o irmão Maurício também. Boa noite. Regina Pereira, Paulo Faria, lá de Tapejara, e a irmã Leonide e os demais aqui que talvez conseguiram ver eu acho que pelo YouTube não deu certo não, tá? Mas eu vou tentar corrigir isso aí, vou tentar colocar nas duas, e depois de gravado eu vou colocar isso aqui lá também, tá bom? Deus abençoe, irmãos, até a próxima, se Deus quiser.